Olá, seja bem-vindo ao canal Pinheiros de Sá. Eu sou o Durval, esposo da Bia e pai do Pedro, de 4 anos, do Noah, de 2 anos e do Luca, de quase 2 meses. Hoje eu vou falar para vocês, contar para vocês como eu conheci a Bia. Mas se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui no cantinho, tá aparecendo a nosso logo, né, Pinheiros de Sá. Não deixe de se inscrever para que a gente possa produzir mais histórias como essa. Produzir mais histórias não, produzir mais vídeos como esses, contando as nossas histórias e as histórias em torno da nossa família. Então, para começar, né, eu vou fazer um pequeno enredo em relação à minha vinda para o Rio de Janeiro. Né? Eu vim em fevereiro, no dia 23 de fevereiro de 2014, eu vim fazer mestrado e tal. Então eu já fazia o mestrado, acho que 2015, né, um ano depois, eu fui dar uma aula, né, para o meu orientador, que ele não podia. E quando eu cheguei lá, super nervoso, né, porque a aula era de aromáticos, lembro como se fosse hoje, né, substituição eletrofílica. E quando eu cheguei lá, eu estava super nervoso. Aí a Bia abriu aquele sorriso. Cara, eu me apaixonei por aquele sorriso. Eu sou apaixonado pelo sorriso dela até hoje. Pra mim é o sorriso mais bonito do mundo, com exceção, né, pro do Pedro e do Noah, que saíram puxando ao sorriso dela. Mas depois disso, né, eu me apaixonei, fiquei assim, nossa, muito apaixonado por aquele sorriso. Sabe quando a luz invade assim dentro de você? Foi isso. Eu sou meio poeta, né, então assim, eu escrevi vários poemas sobre isso, mas estão engavetados. Enfim. No dia seguinte, nossa, eu fui muito empolgado para casa e tal. No dia seguinte tinha aula de novo. Quando eu cheguei lá, Bia matou minha aula. Bia faltou. Eu fiquei assim, todo desanimado. Os dias correram. E aí, no meio desse percurso, teve a minha defesa, né? Isso foi em outubro de 2015. Eu defendi em fevereiro de 2016. Então, eu fui fazer prévias para a Ana, né? Que a Ana é a madrinha do Pedro. E minha comadre, né? Eu fui fazer uma prévia, fazia prévia, e aí o meu orientador foi fazer uma prévia e ela foi convidada para aparecer lá, né? Ela tava me olhando muito, muito profundamente, se é que vocês me entendem. E eu fiquei todo constrangido, né? Todo constrangido. Parecia assim, menino lá do interior mesmo, que era o meu caso. Mas enfim, então os dias correram. E aí eu defendi, ela estava toda envolvida com as minhas amigas lá do mestrado, né, doutorado. E aí elas arrumaram, fizeram todo a questão do coffee break, tal coisa. Do coquetel. Coquetel não, que não teve coquetel, foi coffee break. E aí, depois disso, tempos depois, né, eu já tinha um ano que eu tinha terminado, acho que é isso, meu primeiro namoro, né? Eu tive um primeiro namoro que na verdade até então era o primeiro da vida. E eu com 28 anos, 27 anos. Então super engajado nos poemas, super falante, mas atuante. Só era prosa. Então, aí um dia eu fui pro lab e eu gostava muito de conversar, abraçar a Ana, assim, porque a Ana trazia muita paz. E aí ela me acalmava sempre, né? E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a contar essa história trágica, né, da minha vida amorosa. Eu sempre gostei de contar, né? Sempre fui dramático, ascendente em câncer, essas coisas. Então, o que aconteceu? Meu ascendente não é em câncer, é em Libra. Esquece. Então, o que aconteceu? Contei toda a história, meu drama sexual, da vida sexual, né? Comecei tarde, essas coisas, enfim. E aí surge um ser iluminado, sabe? Um ser de coração puro. Ela chegou e falou assim: sabe pra que servem os amigos? Servem pra dar uma força quando necessário. Maldosa. Aí e eu morrendo de vergonha. Ela foi e anotou o nome dela numa folhinha de, de papel, daquelas de enxugar vidraria. E aí eu saí todo constrangido. Eu não recebi, não peguei.
E aí, tempos depois, ela bateu lá na porta do meu orientador, eu tava em reunião com o meu orientador, e ela, super séria, entregou o papel como se fosse sei lá, um documento super importante. Depois eu ri lendo esse papel com o número dela. Mas eu já tinha o número dela, afinal eu tive que passar e-mail naquele dia da aula e tal. Enfim, depois disso, ela me passou o número, mas eu nunca acreditaria que fosse verdade, sabe? Sério, eu sou muito inocente quanto a isso. Eu sempre fui assim, falava muito. Mas o que acontece? As meninas sempre me chamavam de arroz, né? Eu sempre acompanhava, era só assim. Então, eu recebi uma notícia, uma mensagem no dia 3 de maio, né? Ela foi e passou assim, olha, agora é só marcar. Meu Deus do céu, só marcar o quê, gente? Eu tava todo nervoso, eu nunca fui de atitude, eu nunca tive ação. Assim, 2 relacionamentos, eu nunca tomei atitude nenhuma. E aí, eu levei, eu falei assim, não levei muito a sério, né? Eu botei assim um emoji de assim, sabe? Mas inocente, né? E aí ela foi, tinha uma mensagem que ela colocou assim, né? Que tinha um meme que era de um cowboy, assim, um senhor preto e branco, assim, né? A foto preto e branco de um cowboy dizendo assim, a vida é muito curta pra gente só, pra gente ficar só se beijando. É, tem mais é que coisa assim. E aí eu fiquei muito envergonhado. É assim, né? Fui no flow, né? Fui no ritmo. E aí no dia seguinte eu fui passei uma mensagem falando assim, e aí, como estamos? Como estamos? Ela foi e respondeu assim, é, só depende de você, meu amor. Aí eu falei assim, e eu super envergonhado, né? É assim, você torce pra uma coisa, mas quando a coisa acontece, você fala assim, não é comigo. E aí ela falou assim, eu falei assim, mas quando você fala só depende de mim, significa que vamos? Aí ela foi e falou assim, sim. E aí, essa conversa é dia 4. Ela ficou no stand-by até dia 10. Ela me encontrou no corredor. E aí, quando ela me encontrou no corredor, ela falou assim: eu vou te levar. Ela falou: você tá indo pra onde? Eu falei: eu tô indo pra casa. Ela falou: eu vou te levar até a sua casa. Gente, eu morava do lado da PUC. E aí, ela foi, ela segurou na minha mão. E aí, a gente foi pra casa. Na verdade, a gente parou de frente ao prédio, no ponto de ônibus. Eu não entendi. E aí, ela ficou da parte mais alta lá da calçada e eu fiquei na parte mais baixa. Então ela olhou pra mim e ficou aquele olhar brilhante, né, de gato de botas. E eu olhando pra ela. Só que eu nunca tomei atitude na minha vida. E não foi nesse momento mesmo que eu tomei, não. Foi ela que tomou a atitude. E aí ela partiu pra cima. E aí a gente se beijou. Nossa, parecia cena de novela, assim, nós dois nos beijando e aquele povo 5 horas da tarde passando, assim, pra pegar o ônibus correndo. Foi bem assim. Então, é, no dia seguinte, ela disse que ia pra casa da avó dela, que ela tinha que ir rápido. Ela pegou a bike Rio. Aí a gente ficou ali no ponto lá de bike Rio. Nos beijamos. Falei, gente, tô namorando. Só beijei 2 vezes. Tô namorando. 2 vezes. Tô namorando. Todo empolgado. O tempo foi passando. E aí, né, foram acontecendo coisas, né, nesse intervalo de tempo. Dia 15, eu pedi ela em namoro. Dia 17, eu pedi ela em casamento. A gente planejou muita coisa. A gente planejou tanta coisa, cara. E no meio desses pensamentos, 15 dias depois, eu fiz eu sempre fui assim, muito intenso nas minhas relações. Então eu sou muito romântico. Eu faço poemas, eu faço vídeos. Eu fiz um vídeo pra ela. 15 dias, cara. Eu falando pra ela que eu a amava e tal, que era real. Eu nunca, sabe, eu sempre fui de demonstrar. Agir é outra coisa. E aí eu fiz um vídeo super legal com essas mensagens que a gente passou durante 15 dias e foi assim muito bom.
a gente viveu cada momento, certo? Até que um mês depois ela me deu a notícia mais importante da minha vida, assim, até hoje. Depois do sim dela, né, pra gente namorar. Se bem que ela demorou muito a responder. Mas foi o Pedro, assim, saber do Pedro. Foi muito, muito intenso. Então, como o vídeo é como eu a conheci, então tá dado o conteúdo, tá bom? E se você já é do canal, curta esse vídeo, comente, porque isso vai nos fazer, né, produzir mais vídeos, mais conteúdos a respeito dessa história. Se você gostou, curta, comenta, comente, compartilhe. E é isso. Tchau. Boa noite a todos. Eu sou o Druval, esposo da Ana Beatriz Pinheiro. Meu Deus, não, Ana Beatriz Pinheiro. E comente se acha necessário. Não. Nesse vídeo você verá. Ah, ah. E aí dando a aula todo empolgado, né? Porque era um. Tava. Meu Deus, é novo aqui no canal. Se inscreva no canal, curta ou comente se for a sua vontade. Não. Eita, meu Deus, eita, Lili.